Olá, olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E como já devem ter visto pelo título deste vídeo, hoje vou trazer aqui para vocês um vídeo sobre Photoshop. Então, o tal Photoshop é um software de edição de imagem focado aqui em manipulação de pixels. No contexto fotográfico, ele entra meio que aqui no workflow e depois da seleção e da edição global, permitindo aqui alguns retoques locais, correções finais e até mesmo manipulação e composição. Enquanto softwares, por exemplo, como o Lightroom, ou mesmo até o Capture One, eles organizam e ajustam fotos de forma paramétrica e global. O Photoshop é um ambiente onde vocês podem fazer ajustes cirúrgicos, detalhados e criativos antes de exportar para impressão, web ou até mesmo portfólio. Então, chega de conversa fiada, bora lá aqui começar com o nosso videozinho sobre o Photoshop. Antes de começarmos a editar ou a trabalhar com qualquer tipo de fecheiro, nomeadamente fecheiros RAW, que é com aquele tipo de fecheiros que eu hoje vou mostrar aqui para vocês neste vídeo, é importante entendermos o interface do Photoshop, ou seja, onde é que está tudo e para que serve. Então eu vou começar por vir aqui e fazer New File. Esta aqui é a nossa janela de introdução aqui do Photoshop. O Photoshop, quando nós fazemos New File, ele começa logo por nos dar aqui esta janela para podermos criar aqui um novo documento. E basicamente aqui vocês têm vários templates, isto são os recentes que eu abri, têm templates gravados, que eu não tenho aqui nenhum, têm templates específicos para foto, para impressão, para arte, ilustração, web, mobile, enfim, filmes e vídeos, e todos eles têm configurações aqui do lado específicas, ok? Nomeadamente a nível de parametrizações, do tamanho do nosso canvas, a resolução e até mesmo o tipo de cor que nós vamos utilizar. E se vocês repararem, à medida que eu vou carregando aqui nestes separadores, ele traz sempre configurações diferentes, lógico, dependendo também depois da configuração que eu escolha aqui. Reparem, se eu vier aqui para Print, eu tenho outro tipo de templates com um conjunto de resolução completamente diferente, mas vamos começar aqui pelo padrão. Vou só pôr aqui um default Photoshop Size, porque eu primeiro vou explicar-vos aqui o interface do Photoshop, ok? Vamos escolher default Photoshop Size, venho aqui, vou deixar as medidas como 16 cm, 16 de largura e 12 de altura. Posso até mudar para pixels se eu quiser. Nós conseguimos ver que isto traz 1890 por 1417 pixels. Posso ainda alterar a orientação, ok? Isso vai depender sempre do tipo de trabalho que eu vou fazer e a resolução, que para já não me incomoda muito. Eu vou deixar exatamente como está aqui, ok? Vou fazer Create. E pronto, e agora aqui dentro do nosso Photoshop temos aqui aquilo que é o sumo do que nós fizemos saber aqui. Aqui ao centro nós temos então aqui o nosso bendito Canvas, que é onde a imagem aparece e é onde vamos fazer toda a edição. Sempre que abrimos ou criamos um fecheiro, ele vai aparecer aqui. Nós podemos navegar, nós podemos inclusive fazer zoom, que normalmente o zoom podemos vir aqui à lupa, mas eu vou já ensinar-vos aqui um truque para vocês poderem fazer zoom especificamente. Podem até depois, se quiser, rodar o próprio canvas, alterar a direção, a visualização e tudo mais, ok? Vocês têm alguns atalhos aqui dentro do Photoshop. Aliás, vocês têm vários atalhos. O importante aqui é que vocês aprendam a decorar esses atalhos, porque isso vai aumentar a fluidez do vosso trabalho, ok? Portanto, se vocês quiserem, por exemplo, ativar a mãozinha, vocês podem carregar no H, que é um atalho para ativar esta mão aqui em baixo, esta ferramenta aqui em baixo. Vocês podem carregar V, por exemplo, para vir aqui para o Move. Enfim, tem vários atalhos e se vocês quiserem saber todos e aprender todos, basta vir aqui em cima das ferramentas que tem aqui, que eu já vou explicar um pouco, e para vocês não abre porque está no outro ecrã, mas ela costuma aparecer uma toolbox, basicamente com a informação e a dizer qual é que é a ferramenta, ou neste caso, desculpem, o nome da ferramenta, para que é que ela serve e qual é que é o atalho especificamente, ok? Mas vamos começar então aqui por entender o próprio interface. Então aqui em cima nós temos logo a nossa barra de menus com todos os comandos globais, desde o File, Edit, Image. O File aqui vocês vão poder abrir, fechar, exportar, guardar, converter, importar qualquer tipo de fecheiros através aqui do Place Linked, do Place Embedded. Aqui depois tem import de outro tipo de formatos que também podem vir aqui buscar. Aqui, por exemplo, no Edit vocês vão poder desfazer, vão poder copiar, colar, transformar uma imagem. No Image vocês vão ter acesso aqui a ajustes específicos de exposição,
de curvas também aqui da imagem. Também tem aqui o tal Canvas Size, que eu estava a dizer, que vos permite rotacionar também aqui o próprio canvas. E ainda definir outras configurações, como por exemplo o modo da cor que vocês querem utilizar aqui. Neste caso já está como RGB Color, mas vocês, por exemplo, se for para impressão, podem colocar em SMYK, ok? Depois aqui tem a layer normalmente ela está relacionada com as camadas, para vocês criarem camadas, máscaras, grupos, Smart Object. Bruno, o que é que são camadas? Calma, eu já vou explicar porque isso tem a ver com o método de trabalho do próprio Photoshop em si, ok? Passando então aqui para o outro menuzinho, temos aqui o menu de Type. Este menu de Type ele é muito utilizado mais para questões relacionadas com fontes, com texto e por aí fora. Aqui no menu Select vocês vão encontrar seleções de máscaras, seleções por cor, e neste momento eu aqui não tenho grandes opções, até porque não tenho nada no meu Canva. Depois aqui no filtro é onde vocês vão conseguir encontrar todos os filtros como Blur, Sharpen, Noise Reduction, tudo isso vocês vão encontrar aqui em baixo. É só vir aqui, selecionar e depois aplicarem à camada que vocês têm selecionada. No View é onde vocês vão encontrar perfis relacionados aqui com ferramentas que vocês precisam de adicionar, como por exemplo, também tem aqui, olha, um atalho aqui para fazer o zoom in e o zoom out, mas eu já volto aqui para vos explicar uma ferramentazinha muito top para vocês conseguirem trabalhar aqui com o Photoshop e aumentar aqui a vossa fluidez de trabalho, principalmente quando toca na questão de fazer zoom in e zoom out. Depois, tem ainda aqui plugins que podem adicionar. Aqui no View vocês também podem adicionar réguas, por exemplo aqui o Rules neste momento eu tenho ativo, mas vocês podem desativar ou ativar, no vosso caso se é a primeira vez que vocês estão a usar Photoshop, é provável que venha desativado, portanto vocês vêm a View e fazem Rules, e isto vai-vos permitir colocar réguas aqui ao longo do vosso Canva para deixar coisas alinhadas. Estas réguas depois elas não são renderizadas no fim. Aqui no Window vocês têm então a gestão de painéis de trabalho. Às vezes eu estou a trabalhar uma coisa específica e preciso de ter maior facilidade e acesso a algumas ferramentas, então eu posso vir aqui e fazer um arrange do próprio interface, como também escolher outro tipo de layouts de visualização. Okay? E ainda esconder e visualizar ferramentas que me podem ser úteis para aquilo que eu vou fazer. Aqui no Help é apenas documentação e painel de pesquisa para vocês poderem ter acesso aqui às coisas relacionadas com o Photoshop. Passando agora aqui então para a barra de ferramentas aqui à esquerda. Nesta coluna à esquerda vocês vão encontrar aquilo que nós chamamos de Toolbar, que é basicamente onde ficam todas as ferramentas que usamos diretamente no trabalho com a imagem. E portanto vocês aqui têm vários tipos de ferramentas, não vou estar aqui a perder muito tempo com todas elas, até porque vocês colocarem o rato em cima, independentemente da linguagem que vocês tenham, ele vai mostrar-vos aqui sempre uma janelazinha que, se vocês repararem, aparece aqui. Olha aqui, estão a aparecer aqui estas cores aqui, só que ela está a aparecer noutro ecrã e vocês não veem aí deste lado, mas se tiverem a fazer um acompanhamento em simultâneo, vai aparecer para vocês, ok? Então aqui é o Move Tool. Eu vou tentar dizer-vos aqui ao mesmo tempo os atalhos das ferramentas. O Move Tool para vocês selecionarem é o V, por exemplo. Ele é uma ferramenta que serve para mover camadas, elementos, objetos. Depois tem aqui o Rectangular Marquee, ou em português, marcação ou seleção retangular. Basicamente isto serve para fazer seleções retangulares e quadradas. Vocês têm aqui depois outras opções. Carregarem aqui duplamente em cima, ele vai-vos apresentar aqui outras opções. E o atalho para ativar esta ferramenta é o M. Depois vocês têm o Lasso Tool. O Lasso Tool ele serve para seleções manuais ou até mesmo inteligentes. O atalho para ele é o L. Okay? Depois tem aqui a ferramenta da nossa varinha mágica. Aqui a nossa varinha mágica é basicamente uma ferramenta também de seleção, mas que vos permite selecionar coisas na imagem ou na camada que vocês têm selecionada, sendo inteligente ao ponto de identificar um padrão semelhante, por exemplo de cores, e ela capturando tudo isso. Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a desenhar muito nesta camada, vou tentar aumentar aqui o pincel, se eu desenhar aqui muito nesta camada e agora com o W ativar a varinha, se eu selecionar aqui, reparem que ele automaticamente seleciona tudo o que está vermelho. Mas por alguma razão, eu pintar isto, por exemplo, de outra cor, vou pintar aqui, vou selecionar, pintar isto de outra cor, e se eu der o W, reparem que se eu selecionar aqui no azul, ele só seleciona tudo o que está azul, ok? Desde que tenha uma relação. Ou selecionar vermelho, ele substitui e seleciona tudo que está vermelho, mas reparem, este vermelho aqui em baixo, ele já não vai selecionar porque meio que está cortado, então já não tem uma relação com o vermelho principal que eu selecionei. Mas tudo o que está relacionado, ele acaba por selecionar, ok?
Pronto, depois então temos a nossa ferramenta de crop, que é para cortar, endireitar, alterar proporções. Eu posso simplesmente chegar aqui, selecionar e reparem que eu posso definir se eu quero o tamanho do meu canvas maior, mais pequenino, estão a ver? Ele agora vai-me pôr isto aqui a vermelho, criando aqui um background. Posso ainda, por exemplo, diminuir assim também, enfim. Posso também, se quiser, rotacionar. Olhem eu aqui a rodar o meu canva, estão a ver? Ok? Pronto, posso fazer várias coisas com esta ferramenta que é útil, e ela depois tem aqui outro tipo de ferramentas adicionais. Depois, nós temos aqui o conta-gotas, ou vamos lhe chamar o Eyedropper Tool, que é basicamente para vos permitir selecionar algumas coisas, cores, desculpem, e poderem replicar aquela cor num outro sítio da imagem e tudo mais. Aqui depois tem, já agora para esta ferramenta, o atalho I. Aqui depois tem aquilo que nós chamamos de Spot Healing Brush Tool, ou seja, é uma ferramenta que permite, por exemplo, fazer um retoque de pele, remoção de poeira, por exemplo, num sensor da câmera que ficou, manchas. Ele acaba por permitir que vocês façam algumas correções, e se vocês tiverem com a mesma versão que eu do Photoshop, que é 2025, mas as anteriores também já traziam, ele tem um pequeno videozinho, este e todas as outras ferramentas, que é quando vocês abrem tal toolbox, ela tem um videozinho a mostrar o que é que faz, e é para vocês também verem esses vídeos para ver como é que utilizam as ferramentas. Depois aqui temos o nosso brush convencional. Portanto, o nosso brush aqui é para pintar, foi aquilo que eu estava a usar neste instante. O atalho para ele é o B. Aqui tem o Clone Stamp, que é basicamente para fazer clonagem de texturas, com mais controle e por aí fora. Saltando agora aqui um pouco algumas ferramentas, que, por exemplo, aqui vocês vão encontrar a própria borracha. Aqui este é para fazer o Undo, ou seja, basicamente é como se fosse o Undo, é um History Brush Tool que permite que vocês refaçam o que, ou seja, apaguem o que fizeram, basicamente numa zona específica. Imaginem que eu pintei aqui e depois apaguei, e depois quero voltar a pôr tinta apenas numa parte, ele permite-me fazer isso. Pronto, temos aqui o Erase, temos aqui o Bucket Tool, que também pode ser alternado entre o Gradient Tool. Basicamente são duas ferramentas para pintar de forma integral, ou seja, eu chego aqui, por exemplo, com o Bucket Tool e pinto o background todo. Se eu quiser usar o Gradient, ele vai-me trazer outras funções adicionais. Eu permiti fazer, por exemplo, aqui um gradiente do vermelho para o azul. Eu posso personalizar estes gradients, ok? Ele vai-me abrir aqui esta janela e eu posso escolher como é que eu quero que seja o gradient. Depois é só picar no lado e arrastar, e eu digo, ok, o gradient vai ser assim, na diagonal, ou vai ser assim, e ele faz o gradient, e ainda tem outras opções de gradientes. Por exemplo, eu posso fazer o gradiente radial, que é do centro para as laterais, e ele vai fazendo aqui. Estão a ver? Ok. Mais. Temos então depois aqui, saltando aqui algumas ferramentas. Aqui a Pen Tool, ela também é bastante útil para permitir que vocês façam aqui um contorno e depois, ou seja, pintar um contorno tipo de seleção e preencher uma área ou assim do género. Mas mais uma vez, se vocês virem os vídeos de cada uma das ferramentas, vocês vão conseguir entender exatamente o que é que cada uma delas faz. É só para, não estou a aprofundar muito, que é para este vídeo não ficar demasiado longo, até porque já vamos aqui com quase 15 minutos de gravação. Temos depois aqui a do Text Tool, que é usado mais para questões de design, mais útil quando vocês querem fazer legendas ou marcas d'água. Depois aqui, saltando aqui algumas ferramentas, tem depois aqui, por exemplo, o Zoom. Ou seja, cada ferramenta ela tem opções adicionais, né, como nós vimos aqui, quando vocês deixam em cima. Ela também tem vídeos que vos permite ver como é que se usa a ferramenta, e ainda tem atalhos específicos que vocês podem decorar para agilizar aqui o vosso processo de trabalho. Rapidamente aqui indo para o painel à direita. No painel à direita vocês têm os painéis, que são secções onde nós conseguimos controlar propriedades, nomeadamente as nossas camadas, que é exatamente a forma como o Photoshop trabalha, basicamente. Este painel aqui em baixo que vocês veem, que tem aqui submenus, este painel é o mais importante para a edição fotográfica, porque é aqui que vocês veem a estrutura da imagem, que vocês controlam opacidades. Por exemplo, se eu criar aqui neste botão uma camada, ele vai me permitir controlar a opacidade. Se eu pintar aqui no meio, estou a carregar na tecla B, pintar aqui no meio, por exemplo, eu agora posso ir aqui e dizer, não quero que fique tão opaco, e agora de repente imaginem, eu crio outra camada, chego aqui abaixo e pinto de outra cor. Parece que ela está por cima, parece que ela está de outra cor, mas na verdade não. Esta primeira camada é que está com maior opacidade, está mais transparente, porque se eu colocar para 100%, ela literalmente vai apagar a camada de baixo, porque estão sobrepostas, ok? Então, ou seja, é aqui que nós vemos todos estes modos, desde opacidade, ainda temos aqui o modo de mistura, certo? Depois temos aqui também a possibilidade de adicionar máscaras.
E aqui também podemos adicionar uma máscara. Efeitos visuais também podemos adicionar aqui às nossas camadas, normalmente sempre à camada que está selecionada. E isto é bastante útil, porque com camadas nós editamos de forma não destrutiva. Sim, porque dentro do Photoshop nós editamos sempre de duas maneiras, forma destrutiva e não destrutiva. A destrutiva é quando nós editamos diretamente a camada, vimos aqui acima ao image, por exemplo, fazemos um adjustment, brightness and contrast, e eu vou editar assim. Quando eu dou OK, literalmente, a menos que eu utilize o Ctrl Z, eu não tenho como retornar àquilo que eu fiz anteriormente, ok? E isso às vezes quando nós fizemos muitas ações e queremos literalmente apagar uma delas, não vai ser possível. Então aqui em baixo eu consigo adicionar exatamente a mesma coisa à camada que eu tenho selecionada, Brightness and Contrast, e aqui eu vou trabalhar de forma não destrutiva. O problema é que se eu fizer assim, eu vou adicionar a todas as camadas que estão por baixo, estão a ver? Eu posso ainda dizer que eu quero especificamente a esta camada, não é? Então eu posso lá direto o rato e fazer Create Clipping Mask, e então eu vou alterar só a camada que está logo abaixo. Eu arrependi-me, não era bem isto que eu queria. Perfeito. Como isto não foi uma alteração permanente, é só apagar isto e voilà. Aqui nós temos basicamente a forma como o próprio Photoshop trabalha, e é portanto nós temos sempre atenção de estarmos a trabalhar na camada certa que nós queremos e, à medida que vamos trabalhando, criar sempre camadas diferentes para não estarmos a alterar o que já tínhamos feito anteriormente e corremos o risco aqui de cometer um erro. Depois, o que é que nós temos mais aqui em cima? Temos aqui o nosso histograma, o nosso history, que basicamente aqui... histograma, desculpem, isto não é o histograma, isto é só o history, que é para vermos as ações todas que fizemos anteriormente. O histograma que eu vos queria falar, ele está, se eu não me engano... eu acho que até está escondido aqui no meu caso. E está aqui, Instagram. Era isto que eu vos queria falar, que ele permite basicamente que vocês consigam ver, por exemplo, nas imagens, como é que está feita a distribuição tonal da imagem, sombras à esquerda, highlights à direita, os meios tons no meio. Isto também acaba por ser útil. No caso, normalmente eu nos últimos projetos que tenho feito aqui não tenho utilizado, portanto, por isso é que vocês por isso é que ele não estava aqui, acredito eu, que eu não estava a ver aqui também, como não uso muito, também fica difícil às vezes reconhecer o ícone. Pronto, posto isto é basicamente o interface aqui do nosso Photoshop. Depois o que é que nós podemos ainda ver? Por exemplo, se nós vemos aqui à camada de Image, aqui ao menu de Image, nós temos aqui, por exemplo, nos Adjustments, nós temos Adjustments como diferentes, que têm funcionalidades diferentes. Nós temos do Curves, nós temos do Exposure, temos do Levels, e tudo isso nós conseguimos encontrar também aqui. Estão a ver? E cada um deles tem uma funcionalidade diferente, ok? Eu posso adicionar isto aqui como uma Adjustment Layer, assim, ok? O que vai efetivamente, como eu expliquei há bocadinho, evitar uma destruição irreversível na imagem e permite-me eu conseguir trabalhar, se eu quero especificar o trabalho só para uma camada, ou para múltiplas, ou para uma pasta, porque eu também posso vir aqui e criar uma pasta, e ao ter esta pasta aqui eu posso mandar lá para dentro as minhas camadas, eu posso dar, por exemplo, Ctrl E, que é para fazer o merge das camadas, enfim, vocês podem sempre depois, se eu não me engano, acho que aqui no Help, vocês vão ter acesso aqui a todos os atalhos do Photoshop, alguns para aqui está essa informação toda, mas também se precisar na net, também está isto aqui, ok? Portanto, normalmente o que nós fazemos é, vocês têm diversos tipos de workspace, como eu falei há bocado, que reorganizam o interface, ok? E portanto normalmente o que nós fazemos é, quando eu quero trabalhar com uma interface, com uma ferramenta específica, ou fazer um tipo de trabalho específico, eu venho a Window, Workspace, e por exemplo, aqui no vídeo de hoje eu vou trabalhar com fotografia. Venho aqui e altero a fotografia, para fotografia, e automaticamente, estão a ver, aparece-me aqui o histogram, aparece-me aqui outras ferramentas que não estavam, como por exemplo o Navigator, que é extremamente útil, com imagens grandes para eu navegar enquanto fazemos aqui retoques. Estão a ver, quando tenho uma imagem grande para eu conseguir perceber onde é que eu estou, onde é que eu deixo de estar, ok? Isto também acaba por ser bastante útil. Ok? E portanto o Photoshop tem isto, tem workspaces que reorganizam o interface com base no uso, seja para fotografia, existe um workspace dedicado que já posiciona o histogram, como vocês viram aqui, o adjustment, as layers de forma optimizada, ok? Deixa tudo muito mais fácil. Depois, na parte inferior, ok? Nesta parte aqui de baixo, vocês têm algumas informações, como por exemplo o grau do zoom que vocês têm. Vocês têm, por exemplo, aqui o tamanho do vosso Canva, ok?
E normalmente também costuma aparecer aqui, só que agora não me está a aparecer porque eu acho que eu devo ter escondido, o perfil da cor, o tamanho que o fecheiro ocupa, por exemplo, e isso acaba por ser também algo útil, muitas das vezes, para vocês saberem quanto é que este fecheiro já está a ocupar espaço. Portanto, o Photoshop ele divide-se essencialmente em ferramentas à esquerda, ajustes e camadas à direita, menus no topo e o canvas no centro, ok? Agora que vocês sabem tudo isto, vou então aqui dar-vos um truque final. O que acontece? Muitas vezes quando vocês estão a trabalhar fica difícil vocês andarem sempre a vir aqui à ferramenta do zoom e fazer zoom mais, depois agora quer mudar para menos aqui em cima, fazer zoom menos. Então há um truque aqui que é o ouro sobre azul e que muitas das vezes as pessoas não sabem quando começam a trabalhar no Photoshop, e eu próprio não sabia e acabei por descobrir isto sozinho, mas vou-vos ensinar aqui já este ouro, que é, se vocês vierem aqui ao Edit e em Preferences, ok, vamos começar aqui pelo General, vocês vão ter acesso aqui a um conjunto de configurações que vocês podem dar ao vosso Photoshop. Vocês têm diversas, do Interface, têm do Workspace, têm Tools, têm History, ok? Depois tem aqui, por exemplo, uma que também é muito útil para quem tem pouca memória no computador. Vocês podem alterar entre o disco onde vocês querem que ele guarde, por exemplo, os fecheiros temporários e por aí fora. Tem também aqui, por exemplo, da Performance, que é, se vocês, por exemplo, têm um computador que não tem muita memória RAM, vocês podem diminuir aqui para que o Photoshop não consuma muita memória RAM. E depois, mediante o tipo de trabalho que vocês vão fazer, vocês também podem optimizar os cache levels e isto vai alterando aqui. Mas o ouro mesmo que eu vos quero mostrar é que aqui, no General, vocês têm aqui, é no General? Não é no General, desculpem. Deixa-me ver onde é que ela... Aqui na Tools, vocês têm aqui uma função que normalmente por defeito não vem ativada, que é a Zoom with Scroll Wheel. Se vocês derem o piscozinho como eu tenho aqui e fizerem OK, literalmente isto vai permitir que vocês façam zoom in e zoom out com o scroll do mouse. E isto agiliza muito o vosso trabalho, ok? Porque escusam de estar a vir aqui à lupa. E depois, lógico, vocês fazem zoom in e querem se deslocar dentro do Canva, mais para a esquerda, mais para a direita, é só carregar a barra de espaços e clicam com o lado esquerdo do rato e vão arrastando. Isto acaba por ser muito útil para vocês poderem trabalhar. Estou a ver, estou a carregar com o lado com a barra de espaços e a fazer zoom in e zoom out. Isto acaba por literalmente tornar o meu trabalho muito mais rápido e fluido. Ok, malta? Bem, esta é a pequena introdução aqui ao Photoshop. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isto, meus queridos. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com quem vocês acham que pode efetivamente gostar deste tipo de conteúdo. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Obrigado, meus queridos. Um beijo e um queijo. Até à próxima. Tchau!